Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um programa Bom de Papo e hoje, excepcionalmente, por um motivo de força maior, o nosso palestrante, o Cláudio Carneiro, sofreu um acidente e não pôde comparecer. Então eu vou fazer uma outra preleção, vou apresentar para vocês um tema muito interessante, que é do empreendedor interno. Quando você fala em empreendedor interno, você deve saber o seguinte: hoje é o mote da vez, As empresas querem pessoas compromissadas, proativas, empreendedoras, e a figura do empreendedor interno está muito relevante. Então, no próximo slide, vocês vão ver o seguinte: vamos tentar entender o seguinte. Eu coloquei justamente a figura, voltando ao slide, é isso, a figura do Adão e Eva sendo expulsos do paraíso, e para a gente refletir um pouco, por que tão poucas pessoas são empreendedoras? Se a gente parar para pensar, por esse slide, nós vamos entender o seguinte: que nós fomos educados a obedecer e não a decidir. E decidir é uma das principais competências de um empreendedor. Desde os primórdios, somos ensinados, nos dizem o que fazer, o que não fazer, e a gente acaba não tendo essa opção de decidir o que é melhor. No próximo slide, vocês devem ver o seguinte: a questão que não quer calar. O sucesso. Sucesso é sorte ou planejamento? Para muitos vão dizer que sorte, o que é sorte, Sorte, vão dizer, é você estar preparado no lugar certo, na hora certa. E até que ponto isso é relevante? Se você entender que existem variáveis exógenas que fogem ao nosso controle, é claro que um pouco de sorte é importante. Agora, é fundamental para quem quer empreender a parte do planejamento. No próximo slide, você deve ver o seguinte: quando você fala em empreender, é importante a figura da visão do empreendedor. E eu traduzo essa visão na seguinte história, Você mandou 2 analistas de mercado para pesquisar o mercado de calçados na África, e um deles voltou muito triste, falando para o chefe: pô, chefe, não tem mercado de sapato na África, ninguém usa calçado. O outro, por outro lado, veio extremamente animado, falando: chefe, é um mercado fantástico, ninguém usa sapato. E aí eu pergunto: ambos foram expostos à mesma realidade, mas criaram interpretações diferentes, tiveram percepções diferentes. Então, um, de repente, foi mais animado, foi mais empolgado, e o outro foi mais crítico. Isso varia de valores internos de cada um de nós. Quando a gente vê no próximo slide, vocês conseguem imaginar alguém que consiga agregar valor para um objeto que ninguém quer, praticamente não tem valor nenhum? Pois bem, imagine um frango. Um frango tem valor na sua carne, nas suas penas, nas suas patas, no sangue do frango. Pois bem, esse empreendedor conseguiu transformar titica de frango, voltando ao slide, em adubo orgânico para flores. E o mais interessante, o preço do quilo do adubo era mais caro que o frango. Isso é um exemplo de empreendimento, isso é um exemplo de visão. No próximo slide, vamos ver o seguinte: a importância da visão. Eu pergunto a vocês, o que vocês estão vendo aí? Um copo meio cheio ou um copo meio vazio? Muitos vão dizer meio cheio, meio vazio. A resposta correta, vocês vão ter que pensar o seguinte: num momento anterior, esse copo estava mais cheio ou estava mais vazio? Se você acreditava que esse copo, no momento anterior, estava mais cheio, então você está vendo o copo meio vazio. Por outro lado, se você acreditava que no tempo anterior o copo estava mais vazio, então esse copo está meio cheio. E observe, varia de pessoa a pessoa. Isso é muito importante. Essa visão do empreendedor é uma coisa que você pode desenvolver, mas existem referências de família, existe referência de escola, referência de experiências que fazem você ser mais empolgado ou mais crítico. No próximo slide, vamos ver o seguinte: o que há de comum entre esses objetos e essas marcas aí? Um pendrive, Facebook, YouTube, um iPhone, um Twitter. Simplesmente esses produtos, há 15 anos atrás, não existiam.
E hoje parece, vamos dizer, inimaginável que eles não estejam presentes na nossa vida. Eu pergunto a vocês, o Waze existia há 3 anos atrás? O WhatsApp existia 3 anos atrás? É claro que não, pessoal. E hoje eles fazem parte da nossa vida. Com isso, o que eu quero dizer? Da mesma maneira, empresas surgem com novas visões, novas soluções. Veremos que no próximo slide, empresas que já foram de sucesso, a Mesbla, a Varig, a Atlantic, o supermercado Casa da Banha, aqui no Rio de Janeiro, literalmente sumiram do mapa. E eram empresas que há 20, 25 anos atrás era sonho de consumo de qualquer profissional que gostaria de trabalhar lá. Essas empresas, literalmente, elas tinham referência do mercado, eram bem cotadas e não tinham dificuldade de capturar recursos humanos. E elas literalmente faliram. Quando você analisa o próximo slide, é importante vocês entenderem que esses produtos, uma impressora Eugene, uma secadora Westinghouse, 2 carros da extinta Auto Latina, hoje foram substituídos por soluções melhores e mais rápidas. E esses produtos literalmente sucumbiram. Imagine você pagar hoje, por exemplo, nessa impressora, a bagatela de $1.500 a preço de hoje. Ou, na secadora, pagar algo em torno de $1.200 a preço de hoje. Ou pior ainda, naqueles carros com a tecnologia ultrapassada, pagar algo em torno de 45, 40 mil dólares por um carro daqueles. Hoje ninguém faria isso. Nós temos soluções de produtos melhores e mais baratas. Pois bem, vendo o próximo slide, temos uma estatística realmente assustadora. Assim como aquelas grandes empresas sumiram, a Exame produz anualmente um ranking das 500 maiores e melhores empresas. E desde 74 estão listadas nesse ranking empresas nacionais, estatais e multinacionais. E observem, essas empresas não têm dificuldade de conseguir recursos humanos, capital barato, acesso à tecnologia. Teoricamente, elas deveriam ser invencíveis. Mas as estatísticas não corroboram isso. Por exemplo, em 1992, 18 anos depois do início da publicação da Exame, apenas 223 empresas continuavam no ranking. E apenas 91 subiram no ranking. Já em 94, 2 anos depois, já não eram 223, e sim apenas 196. E não eram 91 que subiram no ranking, apenas 85. O último levantamento, está no próximo slide, vocês veem o seguinte, que das 500 da Fortune que estavam no ranking, vamos ver a estatística. Bom, algo em torno de 100 e poucas permaneciam no ranking. Isso significa dizer o seguinte, que essas empresas, por algum motivo, elas falharam. Falharam porque não souberam reagir às mudanças de mercado. O que há de comum em todas essas empresas? Podemos ver no próximo slide que existe algo comum em todas elas. Essas empresas todinhas tinham o mesmo formato administrativo. Uma cabeça, uma matriz, uma holding, que se alvoroçava, que se intitulava, ou se intitula, né, como cabeça pensante, organizadora e diretriz, e um corpo que deve ser obediente, que deve atender às determinações da matriz. Pois bem, esse modelo de empresa foi copiado a priori da Igreja Católica, né, e do Exército, que eram 2 instituições de sucesso no início do século passado. E esse modelo prega o quê? Obediência, pega hierarquia, unicidade de comando, o princípio da especialização, e as grandes empresas, quando elas se assumem como estrutura organizacional, elas adotam esse modelo. Todas aquelas 500 empresas da Exame, da Fortune, acabam adotando esse mesmo modelo. Pois bem, vamos ver qual é o impacto disso depois do nosso break e como isso gera influência na cultura da empresa e como isso
atrapalha o espírito empreendedor dentro da organização. Voltamos daqui a um minuto, por favor. Aguardem. Seus revendedores e clientes entendem sobre seus produtos e serviços? Seus funcionários estão bem treinados e preparados para o dia a dia? O quão difícil é conciliar os horários de todos os participantes para um treinamento? Você consegue avaliar o aproveitamento e participação dos envolvidos? E como fazer tudo isso se encaixar no orçamento da empresa? Conheça a Academia Digital, a plataforma de capacitação e desenvolvimento profissional do seu negócio. São diversas aplicações para suprir suas necessidades. Veja alguns dos serviços que podemos te oferecer. Treinamento interno, seja para a sua equipe de produção, atendimento, comercial, administrativa e etc. Treinamento externo, capacitando revendedores e clientes sobre benefícios e formas de utilizar seus produtos e serviços. E fornecedores sobre normas e padrões necessários para o seu negócio. Treinamento de processos, que padronizam e informam sobre processos internos da empresa importantes para o seu funcionamento. Manual ou catálogo de produtos e serviços. Um portal para a sua empresa mostrar o que tem para oferecer e como utilizar. Ouvidoria e perguntas frequentes. Crie um canal de comunicação na sua empresa para estar mais próximo de quem precisar. E conte com os seguintes benefícios. Flexibilidade física e de horário, disponibilizando conteúdo para os usuários acessarem a qualquer momento e em qualquer lugar, quantas vezes quiser. Controle de desempenho através de relatórios gerenciais. Redução de custos, evitando deslocamentos desnecessários e constantes investimentos em treinamentos. E padronização do conhecimento, transmitindo o conteúdo com eficiência, independente do treinador ou palestrante, aumentando a retenção dos seus colaboradores. Através de uma plataforma online, é possível disponibilizar vídeos, questionários, materiais complementares, chat e até realizar transmissão em tempo real e interativa para seus usuários. Todos esses recursos podem ser ministrados presencialmente, à distância ou semipresencialmente. Veja no site uma demonstração da plataforma e garanta agora uma avaliação técnica gratuita para avaliarmos como nossa ferramenta pode melhor te ajudar. www.academiadigital.com.br. Pois bem, pessoal, então retomando aqui nosso papo, né? Vamos voltar àquele slide anterior da estrutura. Não, é o anterior. Aquele que mostra aquela pirâmide exatamente. Então, o que a gente observa? Esse modelo organizacional foi adotado literalmente por todas aquelas empresas que entraram no ranking das Exame 500 na Fortune 500. E como característica, esse modelo prega basicamente a obediência. A cultura, essencialmente, é uma cultura que prega muito mais você não ser um decisor e você ser meramente um agente que segue regras, segue ordens. Este modelo, que foi copiado da Igreja Católica no século passado e do Exército também, vale a pena lembrar que ele funciona muito bem em momentos de paz. Se a gente parar para observar, vamos ver o seguinte. No próximo slide, tem uma estatística mostrando, por exemplo, a queda, né, dos fiéis católicos perante os evangélicos. Então, estamos percebendo que existe um movimento de queda, e os evangélicos estão ascendendo na linha verde, os católicos estão perdendo na linha azul, com uma previsão de ultrapassar por volta de 2018, 2020. Isso no Brasil, tá? Então, se você pensar, a Igreja Católica, veja bem, não é religião, a Igreja é a instituição dos homens. Ela está perdendo o mercado. E ela, na medida que ela não consegue, vamos dizer, atender, ser eficiente e resolver o problema do seu principal cliente, que é o fiel, ela perde espaço para o concorrente. No próximo slide, vamos ver o seguinte, esse é o desafio de toda e qualquer empresa num momento, num ambiente competitivo. Você tem que satisfazer o cliente e ter um diferencial sustentável em relação à concorrência. Quando você fala satisfazer o cliente, é você entender o seguinte, o seu cliente é a razão da existência da sua empresa. E se você não satisfazê-lo, se não satisfazê-lo, ele vai procurar ou vai ser assediado pela concorrência.
De certa maneira, vendo aquele gráfico da Igreja Católica, ela foi assediada por outras igrejas e acabou perdendo espaço. No caso do Exército, vamos pensar o seguinte: o estado default, o estado padrão do Exército é um momento de paz. O Exército raramente entra em guerra. Se a gente pegar o nosso Exército, desde 1945 ele não entra em guerra. Então, o modelo que foi adotado pelas empresas como um modelo organizacional eficiente, copiado da Igreja Católica e do Exército, se refere a ambientes de paz, ambientes de baixa concorrência. Quando você tem ambientes de alta concorrência, não tem jeito. É aquele assunto. Tem que ter um olho no cliente e um diferencial sustentável em relação à concorrência. E voltando para o slide, é importante lembrar como é que é a estrutura, nesse caso. Basicamente, a estrutura tem que ser flexível. Se a gente parar para pensar, um exército em guerra, o poder decisório sai da cabeça do general e vai lá para o primeiro oficial da tropa, que é o tenente. E esse tenente, o gestor, vamos falar assim, deverá ser o grande empreendedor. Se ele tiver competência empreendedora de decisão, de assumir risco e entender custos-benefícios, entender foco do cliente, entender que a empresa em si tem que ter um diferencial em relação ao concorrente, a empresa vai ser bem sucedida. Por isso que é importante, à medida que essas competências são desenvolvidas, melhor fica a estrutura da organização e melhor fica esse exército. Pois bem, no próximo slide, vamos ver o seguinte: o que é necessário para ser um empreendedor? Isso é importante, né? Você que está dentro de uma organização, existe um termo chamado intrapreneur, ou empreendedor interno. Essencialmente, você tem que ter a seguinte visão: você tem que ter foco no cliente. Esse cliente pode ser um cliente interno ou cliente externo. Quando o cliente é externo, é fácil identificar. Ele faz parte, né, daquele conjunto de pessoas ou empresas que compram os produtos e serviços da empresa. Mas o que é um cliente interno? Cliente interno é aquele para qual você presta serviço. Por exemplo, um setor de limpeza numa organização presta serviço para vários departamentos. O setor de RH presta serviço para vários departamentos. Então é importante você identificar quem é o seu cliente interno e você passar a se posicionar como um fornecedor interno, olhando esse cliente de maneira que ele seja satisfeito, entendendo quais são os padrões de qualidade que ele demanda de você e você tentar atendê-lo. Isso é fundamental para que você possa se tornar um empreendedor interno. O segundo quesito, voltando ao slide, você tem que ter uma noção muito clara do que significa custo-benefício. O americano chama isso de trade-off. Ou seja, você não pode, em linhas gerais, obter algum benefício sem incorrer em algum custo. Vamos ver no slide seguinte que existe uma regra, né, a ser seguida. Não existe amostra grátis, pessoal. Aquela amostra, mesmo de produto que você julga no supermercado que está comendo, o danoninho, o suco ou a bebida que aparentemente é de graça para você, alguém que vai comprar o produto vai pagar por isso, ou alguém que já comprou o produto vai pagar por isso. Então, literalmente, não acredita em nada grátis. Quando alguém lhe acenar em algo grátis, tenta entender quem vai pagar a conta. Não existe, por exemplo, transporte gratuito para idosos. Quem é que paga a conta? Os passageiros que pagam passagem. Não tem jeito. Agora, é ilusão você acreditar que existe situações onde você possa conseguir algo grátis. No próximo slide, vimos o seguinte, que você como empreendedor, você tem que ser um vendedor de sonhos a valor presente. Isso passa pela seguinte história, né, da sopa de pedra. A história é a seguinte: era um viajante, né, empreendedor, é claro, que estava 2 dias sem comer na floresta, morrendo de fome, e num dado momento ele encontrou 2 pedras e disse: hoje eu vou jantar. Logo a seguir, ele já vislumbrou no horizonte uma fumaça numa chaminé e viu que era uma casa, que tinha uma lareira, um fogão aceso.
Ele pegou as pedras, botou no bolso, chegou na porta da casa, bateu na porta e ofereceu para a dona da casa para ela jantar com ele uma sopa de pedra. E ela fez uma cara de espanto, como vocês devem estar fazendo, que ela não entendia. Que sopa de pedra é essa? E convidou ele para entrar na casa. Ele entrou na casa, pegou as pedras, lavou as pedras, pediu se ela podia ceder uma panela, água e sal, e o fogão, é claro, né? E colocou as pedras, o sal e a água na panela e saiu mexendo. De tempos em tempos ele levantava a tampa e dizia: olha, a sopa está ficando muito boa. E a dona da casa não conseguia entender direito e perguntava: mas é só isso que vai na sopa de pedra? Olha, basicamente é isso. Mas se a senhora tiver uma cenourinha, eu posso incrementar a sopa. Ah, eu tenho a cenoura. Então ela pegou a cenoura. E aí ele perguntou: a senhora tem batata por acaso? Tem batata. E tem aquela carne que sobrou do almoço? Tem aquela carne. Bom, resumindo, ele fez uma belíssima sopa. Eles comeram a sopa, ele deixou a sopa para ela para o dia seguinte, ele pegou as pedras e seguiu viagem. Então, o empreendedor, antes de mais nada, ele tem que entender o sonho de quem você está tentando envolver no seu projeto. E esse sonho você tem que trazer a valor presente. Quanto mais você for competente nisso, mais fácil vai ser a sua realização do seu empreendimento. Mais uma pausa e voltaremos daqui a um pequeno minuto. Obrigado. Como aumentar vendas de maneira sustentável e sem dar mais descontos? Como conseguir atingir suas metas e objetivos de vendas mais rapidamente? Como obter informações detalhadas do mercado e da concorrência? Seja inteligente. O Sensor Mercado vai trabalhar para você. O Sensor Mercado é um sistema de inteligência de mercado geolocalizada. Entre as principais vantagens, Sensor Mercado permite avaliar o potencial do cliente, dos territórios e das carteiras para estabelecer metas mais justas, avaliar o tempo do seu homem de vendas e otimizar a carteira do vendedor e aumentar a sua receita por visita, acompanhar a ação da concorrência em tempo real, obter mais informações sobre sua equipe de vendas com a otimização do tempo de trabalho, receber informações através de fotos e observações sobre pontos de venda de seus clientes para decisões mais rápidas e precisas. O Sensor Mercado, sistema de inteligência de mercado geolocalizada, vai ajudar você a melhor gerir a equipe comercial de sua empresa. Acesse nosso site e agende uma visita: www.sensormercado.com. Pois bem, pessoal, então voltando ao tal da sopa de pedra. Então, recapitulando, você como empreendedor interno, você deve entender o seguinte: você vai ter que ter foco no cliente, quer seja esse cliente interno ou externo. Você vai ter que entender esse conceito de que não existe amostra grátis, existe uma relação sempre de custo-benefício e, principalmente, você vai ter que ser um vendedor de sonhos a valor presente, ou seja, fazer sopa de pedra. No próximo slide, vamos ver o seguinte: você vai entender que o seu principal eixo para você conseguir empreender chama-se vender confiança. E para vender confiança, você vai precisar de 3 pilares. Primeiro, a sua imagem. A sua imagem significa dizer que você não vai ter uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Imagem, para quem não lhe conhece, é tudo. Então você tem que se preocupar muito com a sua imagem. Você, enquanto empreendedor interno, você tem que estar atento à maneira de você se expor, aos seus e-mails, à maneira como você apresenta uma reunião, a maneira como você faz uma apresentação para um grupo de pessoas. Tudo isso vai ajudar a formar a sua imagem. Voltando ao slide, vamos entender que imagem não é tudo. Uma vez que você vendeu imagem, você vai ter que mostrar competência. E competência é uma coisa relacional, depende com quem você está falando, tá? E transacional, depende da transação que você está realizando. Você pode ser competente em matemática e não ser competente em biologia, e assim por diante. E por fim, além de imagem e competência, voltando ao slide, vemos que você tem o terceiro pilar do tripé, chama-se história pregressa. Ou seja, esse é o seu passado. Tudo que você fez no passado vai lhe ajudar ou vai lhe atrapalhar. Se você parar para pensar, eu pergunto a vocês: imagem, competência e história pregressa depende de quem? E a resposta é óbvia: depende só de você.
Então, a partir de agora, para você conseguir vender confiança enquanto empreendedor, pessoal, trabalhem muito bem a sua imagem, a sua competência e criem uma bela e consistente história pregressa. Pois bem, no próximo slide, vou ver o seguinte. Você, na sua organização, você vai lidar com grupos. E esses grupos são divididos em 3 categorias. Os inovadores, os seguidores e os resistentes, respectivamente, I, S e R. Se você quiser causar uma mudança dentro da organização para que ela se cumpra suas ideias, seus projetos, você tem que introduzir essas ideias nos inovadores, que são pessoas que são propensas a coisas novas e estão dispostas a correr risco. Mas o fato de você vender para os inovadores não significa que você vai ter sucesso. Por quê? Só quando os seguidores, que são aqueles formadores de opinião, adotarem os seus procedimentos, a sua ideia, é que você vai ter plena certeza do sucesso. E por fim, não se preocupe com os resistentes. Na medida que os inovadores, os seguidores adotarem, os resistentes naturalmente irão ingressar nesse projeto, com medo de ficar de fora. Então, a sequência sempre é essa. Inocular, introduzir no inovador, obter o apoio do seguidor e depois deixar que o resistente venha a reboque. Isso significa mudança em grupos. Ok? Pois bem, uma vez feito isso, vamos para o próximo slide. A questão que não quer calar, né? Quando você assume ser um empreendedor interno, a frase que fica, né? Penso, logo existo. Eu diria, penso, logo existo. Porque você vai ter que planejar, você vai ter que se organizar, você vai ter que se preparar para fazer essa mudança dentro da sua organização. Pela minha experiência, eu digo o seguinte, você vai gastar 80% do tempo planejando em como fazer essa mudança, em como implementar esse projeto e 20% implementando o projeto. Isso é muito importante. Você vai ter que lidar com pessoas e isso vai ser a base do seu sucesso. Ok? Então, em essência, esse era o nosso bate-papo, preleção. E aqui tem a primeira pergunta do internauta, falando o seguinte: se ele entender que na organização existem muitos resistentes, como é que ele deve se comportar? É o que eu falei. Primeiro, introduza a ideia no inovador, faça que o inovador seja bem sucedido, promova o inovador. Depois disso, o seguidor vai ver como um bom exemplo a ser seguido e faça o seguidor ser o dono, o pai da criança. Na hora que o seguidor for o pai da criança, tenha certeza que o seu projeto vai ser bem sucedido. Mais uma pergunta aqui. Seguinte. Essa competência de foco de cliente interno, como é que você identifica seu cliente interno? Você tem que entender o seguinte, qual é o produto que você gera para a empresa? Se você é de vendas, você está vendendo produto. Se você é de contabilidade, você está fazendo relatórios. Se você é de RH, você está processando recursos humanos. Então, veja quem você vai beneficiar. Esse é o seu cliente interno. E vá até esse cliente interno, tente entender dele o que ele espera de você. Quanto mais você for proativo, mais vai ser a chance de sucesso de você como empreendedor interno. Todos nós, dentro de uma organização, prestamos serviço para alguém, do faxineiro até o presidente. Então isso é muito importante. Quem é o meu cliente? Defina isso. A partir daí, tente entendê-lo, tente ver a necessidade dele. E aí você vai conseguir ser um bom empreendedor interno. Espero ter satisfeito as dúvidas de vocês e aguardamos você para um próximo Bom de Papo no próximo mês. Muito obrigado, até mais.